Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui cobrindo o tema dentro do programa do Fellowship em Residência em Oftalmologia, cobrindo o tema avaliação visual, acidente de trabalho e seus impactos na produtividade. Tá? Então, essa aula vai ser dividida em 4 partes, porque é um assunto extenso. A primeira parte, nós vamos discutir a correlação entre a avaliação visual e o trabalho, e a habilidade no desempenho desse trabalho. Depois, o tipo de acidente de trabalho que pode ocorrer com essas pessoas, os impactos na produtividade, e depois também teremos a oportunidade de discutir alguns casos clínicos a partir da detecção visual, a partir do perfil oftalmológico, e o que pode ser feito em termos de prevenção, de reabilitação, com base nos dados que foram detectados a partir do exame da avaliação visual desses pacientes envolvidos no processo. Então, a primeira coisa, competência profissional depende demais do sentido visual. Como seres humanos, nós sabemos que a grande função, a nossa interação com o ambiente é feita eminentemente pela visão. No homem, 60% a 70% da comunicação é visual, não verbal inclusive, e todo tipo de habilidade, inclusive a auditiva, motora, atencional, envolvem também a parte da visão. Vários tipos de habilidades visuais que muitas vezes nós consideramos como sendo automáticas, mas na verdade existe uma gama imensa de treinamento para que essas habilidades sejam feitas da maneira correta. Isso é muito importante porque quando se fala em competência no trabalho, em eficiência, em produtividade, sem dúvida nenhuma, não é possível se separar a acuidade visual, habilidade visual, de performance visual. E isso tem impactos não só do ponto de vista médico, já que nós estamos falando de um curso de oftalmologia, mas tem impactos profundos na sociedade, e isso já era inclusive discutido até antes do século XX, mas particularmente a partir do século XX, com a Revolução Industrial, e começou-se a discutir a eficiência do trabalho e a distribuição das competências profissionais dentro das empresas. Então, houve uma necessidade muito grande de aperfeiçoamento, de seleção e treinamento das habilidades dos indivíduos, porque aí já começava uma questão, uma relação intensa entre o perfil pessoal, o desempenho visual, a habilidade visual e a produtividade e eficiência de cada um. E a detecção de competências para suprir as demandas de cada função passou a ser crucial no mercado de trabalho. E essa demanda, logicamente, se voltou para o médico, que vai ser envolvido na seleção de cada indivíduo para aquele tipo de função que ele vai exercer. E é muito importante que nessa competência nós vamos precisar de 3 domínios: autonomia, responsabilização e comunicação. Essa autonomia envolve não só o bom treinamento, mas depois a pessoa ser capaz de se responsabilizar por aquela função, ela ter domínio e segurança naquilo que ela faz, e também na comunicação de nível de dificuldade, ou então a comunicação como uma habilidade, parte do trabalho dela, em transmitir naquela função todas as observações, todos os níveis de dificuldade que ela porventura venha a ter. Isso é muito interessante porque competência organizacional, considerando então que o ser humano é eminentemente um ser visual, vai afetar no processo do trabalho, na técnica específica da realização. Então, se são coisas menores, maiores, se o trabalho é repetitivo, se são o próprio toque, a distância, a capacidade de adequação, de rapidez, distância focal na hora do trabalho. Então, se a pessoa vai trabalhar com objetos maiores, menores, se ela vai precisar de habilidades como a visão funcional, visão de distância, visão temporal, que é o deslocamento do objeto, que pode estar passando uma esteira. É um trabalho que ele pode fazer, que ele vai usar muita apreensão, ele vai usar vários tipos de movimentos de rotação, e isso tudo há sempre uma associação do sistema visual com essas habilidades. Então, isso vai impactar sobremaneira no fluxo do próprio trabalho.
já dentro de um processo de industrialização, um processo onde havia um excesso já de demandas no trabalho e funcionários a serem selecionados, operários a serem selecionados, foi importante desenvolver um padrão. E havia muita discussão, porque era uma relação assim, que tipo de trabalho é visualmente mais impactante, qual que é mais difícil, que tipo de trabalho exige um desgaste maior, um nível visoatencional mais elevado, e isso é muito importante, porque isso é importante, inclusive, para a fixação do salário. Muitas vezes a gente não faz um trabalho braçal, mas o nível de demanda atencional é altíssimo, e as pessoas acabam, muitas vezes, sendo remuneradas melhor por isso. E o tipo de trabalho relacionado com a fixação e ocupação profissional. Então, foi preciso se criar normas gerais, internacionais, que levassem em consideração essas habilidades, né? Lembrando que o homem é eminentemente um ser visual, e isso foi feito em comum acordo da parte das indústrias e das atividades ligadas às autoridades da segurança do trabalho. E isso virou uma lei federal nos Estados Unidos, foi discutido isso depois com a Organização Internacional do Trabalho, e isso então foram promulgadas leis e normas que hoje são adotadas universalmente. E eu chamo a atenção para esse fato, porque no Brasil isso não é feito ainda. Existe um padrão brasileiro, e o padrão que é usado é um padrão que não leva em consideração as variações dos diversos grupos de atividades da cadeia produtiva. Então, se nós estamos falando em visão para o trabalho, nós temos de ver quais são as referências importantes, específicas, de cada grupo da cadeia produtiva que vai ser contratado, que vai usar as suas habilidades no seu dia a dia, na sua função. Então, eles dividiram em 6 grupos. No primeiro grupo, seriam os funcionários de escritórios, escreventes, contabilistas, arquivistas e administração em geral. Esse é o tipo que eles consideram que vai ter um nível de demanda visual muito voltada, por exemplo, uma habilidade atencional, de leitura, de visão com demanda atencional mais alta e uma habilidade fina, que essas pessoas estarão usando a digitação prolongada, uma fixação mais prolongada, uma habilidade de foco sustentada por mais tempo. E observem que principalmente é uma visão de meia e próxima distância. Tá? O grupo 2 seriam funcionários envolvidos em atividade de inspeção, ou seja, o nível de demanda com a visão de detalhe é ainda maior, ou seja, uma acuidade visual muitas vezes que vai exigir uma margem de correção às vezes mais ainda seletiva que o do grupo 1. Funcionários envolvidos em atividades de manipulação de maquinário fino a curta distância, montagem de peças pequenas e similares, onde, às vezes, uma diferença mínima de angulação fará todo o impacto em termos de velocidade de produção, o número de erros de encaixe, etc., que pode impactar na qualidade final do produto. Imagine que é uma montagem em sequência, uma montagem em escala, com vários níveis de montagens tridimensionais, etc., e alguns alguma parte dessa cadeia tem uma dificuldade. Então, esse é um outro tipo de demanda. Então, aqui, o nível de atenção é muito mais alto para essas pessoas. Esse maquinário fino, a curta distância, muitas vezes exige, inclusive, uma discriminação cromática mais elaborada, não tolera nenhum tipo de erro na visão tridimensional, e mesmo nível de contraste, etc., pode ser muito mais crítico para eles. E dependendo, montagem de peças pequenas, se isso envolver, inclusive, nessa inspeção, por exemplo, distúrbios com leves alterações, imaginem agora que nós vamos tratar de inspetores, por exemplo, de circuitos eletroeletrônicos. Essas pessoas vão ter de ter uma sensibilidade cromática muito elaborada, eles vão ser capazes de ler em painéis
com vários tipos de solda, vários tipos de conexões. Então, é um nível de demanda muito particular. Um outro tipo de funcionário, de grupo de cadeia produtiva que usa visão, são operadores de equipamento móvel. Por exemplo, operadores de tratores, prensadores, escavadores, perfuratrizes, empilhadeiras, guindastes, barcos, motoristas de ônibus, vans e táxis. Nessas pessoas, tão importante como uma boa acuidade visual, pela tabela de Snellen, é importante que eles tenham uma visão temporal muito apurada, ou seja, para o deslocamento, uma visão tridimensional muito bem elaborada, muito bem executada, senão eles terão dificuldades. E isso pode incorrer em erros graves. Em alguns tipos de perfuratriz, por exemplo, que, vamos dar um exemplo aqui, operadores de mina. Aqueles indivíduos que trabalham em minas, por exemplo, nós estamos falando em Minas Gerais, estamos falando agora em minerações, que tem vários níveis de subterrâneos, onde é feito inicialmente uma programação de colocação de dinamites, para depois ser removido aquele minério, na execução de uma galeria, no prosseguimento de escavações em túneis, é preciso usar perfuratrizes que muitas vezes usam pontas de diamantes, são pontas caríssimas, de altíssimo custo. E essas pessoas trabalham em condições subterrâneas, com iluminação artificial. Muitas vezes eles vão ter de usar a visão para longe, no momento que eles vão manipular e acompanhar a movimentação do posicionamento da perfuratriz e o acionamento, a profundidade com que ela vai ser acionada e dirigida, e ao mesmo tempo eles têm que olhar no painel de controle e saber a distância e velocidade, o número de rotações por minuto que está sendo empregado naquele trabalho. Então imagine, gente, o nível de diferenciação visual que é exigido dessas pessoas. O grupo 4 são operadores de máquinas cujas tarefas visuais se encontram a curta distância do comprimento do braço, como painéis de controle manual digital, chaves, manivelas, cabos de instrumentos a curta distância. Apesar dele estar concentrado nessa visão a curta distância, muitas vezes o comprimento do braço aqui, ele tem que controlar, porque muitas vezes as demandas são os dois simultaneamente, ele manuseia os dois braços, portanto, ele vai ter de integrar funções visuais distintas, além disso, muitas vezes manuseando os pedais, e isso exige, gente, uma integração visual com o sistema nervoso central, com a parte visomotora, com a parte atencional imensa. Inclusive, muitas vezes, no raciocínio espacial, a leitura do painel, ele vai integrar, inclusive, os hemisférios direito e esquerdo para fazer corretamente aquela função. Isso é muito difícil e isso exige um outro tipo de habilidade para esses indivíduos. No grupo 5, nós já temos operários não qualificados, porém, o grau de limpeza, obediência a regulamentos e organização, por exemplo, porteiros, guardas, entregadores, lixeiros, carregadores, operadores de carrinho de mão, bilheteiros, etc. Então, a demanda já é diferente. No grupo 6, nós já temos os mecânicos e técnicos operacionais, cujas tarefas são variadas, de natureza não repetitiva. E quais são esses níveis de operários? São mecânicos, marceneiros, bombeiros, mecânicos de manutenção, ajustadores de produção, técnicos de som, imagem, etc. Tá? Então, qual que seria a habilidade visual dessas pessoas? Vocês veem, é muito interessante que mesmo aqui, nesse nível de trabalho, que nós estamos colocando em 6 grupos, a gente poderia facilmente desdobrar, de acordo com a demanda visual, em subgrupos, e seria crítico, inclusive, que muitas vezes isso fosse feito, né? Porque, pelo fato de ser de natureza não repetitiva, isso exige um nível atencional. E a gente sabe, por exemplo, no encaixe, na hora de um trabalho com maior demanda, esse nível atencional vai ser requerido de uma maneira mais intensa. E aí nós vamos entrar com as várias habilidades multidimensionais
que é preciso considerar quando nós estamos falando em termos de standard de visão que são colocados diante de cada profissão que é realizada. Portanto, é muito interessante porque quando se faz uma avaliação, habitualmente, quando se faz uma avaliação admissional no trabalho, o exame de visão é exatamente o mesmo para todo mundo. É um exame de rotina, quando muito se pede, às vezes, uma outra coisa, como, por exemplo, um teste de visão de cores, ou então se pede um teste de leitura, ou então se pede uma certa habilidade visomotora maior, né? Mas a gente vê que isso não chega a cobrir nem, digamos aí, 1/3 do que seria desejável para que fosse feita de uma maneira correta a seleção entre o indivíduo e a função executada, para que ele tivesse, então, esse refinamento das competências. Então, o que é importante que dentro da oftalmologia, no nosso consultório, ao lidar com os pacientes, ao entender a demanda que nós estamos fazendo naquele trabalho, nós temos de ver o seguinte, nós temos de indexar não a acuidade visual, no sentido de ler ou não ler um tamanho X de letra, ou de precisar uma certa correção refracional. Muito mais do que isso, nós vamos ter de achar valores visuais aceitáveis, e isso repercute profundamente na validade do processo de recrutamento e seleção. E também nos exames periódicos que a gente faz em medicina do trabalho. Isso é muito importante, porque nós teremos uma condição muito melhor. E a colocação, e que vai fazer parte da nossa discussão a seguir, é que no exame do Purdue Standard Jobs, que é a classificação internacional de demanda visual, eles selecionaram 10 itens para avaliação da visão, avaliação da acuidade visual e etc. Quando se fala em neurovisão, quando se fala no tipo de trabalho, para ter realmente uma boa seleção, não serão só 18 competências, mas a gente pode, inclusive, adaptá-las com mais itens na qualidade do desempenho, assegurando, assim, um valor de referência que nós conseguimos classificá-la não só como acuidade profissional, mas mais ainda, como uma adaptação vocacional. Nós saberíamos selecionar de uma maneira muito mais correta qual é o tipo de indivíduo para aquela função que ele está fazendo. E isso aumenta muito mais tudo, eficiência, inclusive a parte, inclusive, já ainda no ensino médio, de orientação vocacional. A habilidade da pessoa, já que a visão é tão importante, já que a visão, o indivíduo quando vem para um trabalho, ou ele vai optar por uma profissão, é interessante que ele já saiba o que ele tem de qualidade, de quantidade, de habilidade visual, e aqui a gente pode, inclusive, fazer uma orientação, já um nível de escola técnica, profissionalizante, num vestibular, direcionando melhor essas pessoas. Porque, mesmo ainda dentro do taylorismo, né, muitas vezes é uma preocupação que a gente observa na clínica oftalmológica, é que os indivíduos muitas vezes nos chegam com uma demanda de um laudo, na fase final de um processo já de contratação, eles já passaram por algumas etapas, já passaram por um concurso público, e na última etapa, eles são então submetidos a exames mais elaborados e descobrem limitações que vão impactar muito na sua contratação final. E isso no final, às vezes, de um esforço continuado por vários meses, às vezes por vários anos. Então, é uma importância, então, que a gente tenha essa conscientização, isso é muito importante, é uma adaptação já vocacional desses indivíduos. Okay? Então, com essa a gente encerra a primeira etapa dessa aula sobre visão, acuidade visual, acidentes de trabalho e produtividade.